chegou a hora da gente conversar sobre a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, resultados, classificação e já vamos apontar também quais são os jogos da nona rodada. Então, fica comigo aí até o final desse vídeo para você ter toda a informação, uma rápida análise também sobre esta rodada do Brasileirão, beleza? Essa rodada que foi chamada lá pelo perfil do Campeonato Brasileiro no Instagram, da Rodada do Amor, né? Algo assim, porque os jogos foram disputados na semana do Dia dos Namorados, que é comemorado, que é celebrado no dia 12 de junho. E foi uma rodada diferente também, porque nós tivemos jogos na terça-feira, na quarta nós não tivemos jogos, por conta do amistoso do Brasil contra os Estados Unidos, que terminou empatado em 1-1. Tivemos jogos terça-feira e jogos na quinta-feira. Então, começando com os jogos da terça-feira, a gente vai começar falando do empate entre Atlético Goianiense e Corinthians. Jogo que aconteceu em Goiânia, capital de Goiás, terminou empatado em 2-2. Corinthians que saiu vencendo, abriu 2-0 com dois gols de Yuri Alberto, mas cedeu o empate para os donos da casa já no final. E antes disso, o Kaká, zagueiro do Corinthians, fez um gol contra também. E o Shailon empatou a partida já no final com um gol de pênalti. Então aí, Corinthians 2, Atlético Goianiense 2, jogo em Goiânia. Outro jogo que aconteceu na terça-feira foi um empate também, foi entre Juventude e Vitória, jogo que aconteceu lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude recebeu Vitória, saiu na frente com o gol de Rodrigo San, mas logo depois tomou um empate com o jogador William do Vitória. Todos os gols aconteceram no primeiro tempo. E também na terça-feira nós tivemos o clássico entre Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos. Foi um atropelo do Botafogo. Poderia ter sido muito mais, poderia ter sido uma goleada do Botafogo, de Arthur Jorge, que dominou o Fluminense de Fernando Diniz e só venceu pelo placar mínimo de 1-0 com o gol do zagueiro Bastos, após uma cobrança de escanteio do lateral direito Damian Soares. Botafogo muito bem no Brasileirão, enquanto que o Fluminense tá mal, né? É o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento. E para fechar os jogos da terça-feira, tivemos um jogo entre Bragantino e Atlético Mineiro, jogo em Bragança Paulista, em São Paulo. O Bragantino, os donos da casa, saíram na frente com o gol de Lucas Evangelista. E no final do primeiro tempo ainda, o Atlético Mineiro conseguiu virar a partida com gols de Zaratio e Paulinho. O Zaratio aos 42 minutos e o Paulinho aos 44 minutos do segundo tempo. E já na quinta-feira, quando aconteceu a maioria dos jogos, né? Na terça-feira tivemos 4 jogos e na quinta-feira tivemos as outras 6 partidas. A primeira delas foi entre Cruzeiro e Cuiabá, jogo no Mineirão. Cruzeiro venceu por 2-1, o primeiro gol do Matheus Pereira, que inclusive renovou contrato por mais alguns anos com o Cruzeiro. Depois ele deu um passe para o Rafa Silva. E antes disso, o Cuiabá empatou de pênalti com o atacante Isidro Pita, mas aí o Cruzeiro conseguiu vencer jogando em casa. O Cruzeiro que começa bem também o Campeonato Brasileiro. Outro jogo, outro time que jogou em casa e venceu também foi o Atlético Paranaense. Só que dessa vez foi de virada, porque ele saiu perdendo para o Criciúma com um gol do Barreto, um gol ali meio na força, ali na brutalidade, ele conseguiu fazer o gol, abrindo o placar para o Criciúma, mas o Atlético Paranaense virou com 2 gols de Mastriani, que inclusive foi o maior pontuador do Cartola na partida, e teve um gol do Coelho também. Atlético Paranaense 3, Criciúma 1. O único 0-0 da rodada foi entre Internacional e São Paulo, jogo com muita polêmica também por conta do VAR. O São Paulo não concordou com a anulação do gol do Carelli, inclusive ia mandar um ofício para a CBF falando sobre esse lance, né, que segundo o São Paulo foi anulado, o gol foi anulado de maneira irregular. No Rio de Janeiro, o Flamengo recebeu o Grêmio e venceu por 2-1. O Flamengo bem desfalcado por conta da Copa América. A maioria dos seus jogadores estão na seleção
do Uruguai, tem o Pulgar também na seleção chilena, então o Flamengo bem desfalcado, mas venceu o Grêmio por 2-1, com 2 gols do Luiz Araújo, belos gols do Luiz Araújo, e o Grêmio já descontou no finalzinho com o Edenilson. Lá na Fonte Nova, em Salvador, Bahia recebeu Fortaleza e também venceu por 1-0 com o gol do Jean Lucas, né? Um grande jogo entre Bahia e Fortaleza. Bahia que está muito bem também nesse início de campeonato brasileiro, está pau a pau ali com o Flamengo na liderança do campeonato. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. E para fechar a rodada, Palmeiras e Vasco da Gama se enfrentaram no Allianz Parque. Palmeiras venceu por 2-0 com gols de Piquerez e Rony. Destaque para o menino Estevão, que jogou muito, deitou pelo lado direito do Palmeiras e pelo lado esquerdo do Vasco. O Vasco continua com os mesmos problemas na questão ali da marcação, do encaixe entre defesa, meio de campo. O time não consegue se compactar, não consegue jogar bem. Vasco também que reclamou de um gol anulado do Verratti, foi anulado por falta. Palmeiras também teve um gol anulado do Zé Rafael, que alguns também, uns dizem que foi falta, outros dizem que não foi falta. O fato é que o Palmeiras venceu, e o Vasco permanece também aí sem vencer mais uma rodada na competição. São aí 8 jogos e apenas 6 pontos conquistados. A gente vai falar disso também mais para frente um pouquinho. E agora como é que ficou, Estevão, a classificação do Brasileirão após a 8ª rodada? Então vamos lá? Flamengo é o líder com 17 pontos. O vice-líder é o Bahia com os mesmos 17 pontos. A diferença aí é o saldo de gols que o Flamengo tem mais, né? Aquela goleada em cima do Vasco está fazendo a diferença. Em terceiro lugar está o Botafogo com 16. Em quarto lugar está o Atlético Paranaense com 16 pontos também. Em quinto vem o São Paulo com 14. Em sexto, Palmeiras também com 14. O Cruzeiro é o sétimo colocado com 13 pontos. O Atlético Mineiro está em oitavo com os mesmos 13 pontos. O Bragantino é o nono com 12. E o Internacional fecha os 10 primeiros com 11 pontos conquistados. Em 11º lugar, o Lion Fortaleza com 10 pontos. O Juventude é o 12º com 10 pontos. O Grêmio é o 13º com 6, mesma pontuação que tem o Vasco, que é o 14º. Em 15º está o Corinthians, também com 6 pontos. E em 16º o Fluminense, também com 6 pontos. E agora, abrindo a zona de rebaixamento, o Criciúma tem 5 pontos. Em 17º, o Atlético Goianiense é o 18º com 5. O Cuiabá é o 19º com 4 pontos. E o Vitória é o lanterna, é o 20º colocado com 3 pontos conquistados. E agora, já para deixar vocês atualizados sobre essa rodada que já começa neste sábado, a nona rodada do Brasileirão, vamos aos jogos, beleza? Primeiro jogo é entre Bragantino e Juventude, jogo em Bragança Paulista, às 6h30 da noite, neste sábado, 15 de junho. Também neste sábado, Fluminense e Atlético Goianiense às 9 da noite no Maracanã. Já no domingo, às 4 horas da tarde, teremos Vitória e Internacional no Barradão, em Salvador. Também às 4 da tarde, teremos o clássico Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. A Liga Arena, casa do Atlético Paranaense, vai receber às 4 horas da tarde do domingo o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo. Teremos já às 6h30 da noite Grêmio e Botafogo, jogo que vai acontecer no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O Vasco recebe o Cruzeiro em São Januário, também às 6h30 da noite no domingo. O Cuiabá vai receber o Fortaleza. O Cuiabá recebe o Fortaleza na Arena Pantanal, às 6h30. O Criciúma recebe o Bahia, também às 6h30, lá no Heriberto Rilse, em Criciúma. E a rodada só vai ser finalizada na próxima segunda-feira, num jogão entre Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo que vai acontecer no dia 17 de junho, às 8h30 da noite. E aí, o que você achou da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro? Resultados, classificação, o que você espera da próxima rodada? O que você espera da sequência do Brasileirão? Deixa sua opinião nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Até a próxima!